Aleluia. Você não é escravo do medo. Nós podemos ter segurança em Jesus. Você crê nisso? Quem tem problema aqui, levanta a mão. Isso. Quem tem muito problema, levanta as duas. Aleluia. Sabe, hoje eu quero te desafiar a fazer algo. Nós sempre temos um tempo de oração, mas eu queria te desafiar a agradecer a Deus em meio aos problemas, a exaltar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Deus vai revelar propósito, mesmo em meio às crises. Você crê nisso? A palavra de Deus também diz no livro de Abacuque que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira e o produto dela minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco ou gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem é salvo aqui? Levante as mãos. Existe uma alegria que ninguém pode tirar de nós. A Bíblia também vai dizer que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Andarão e não se cansarão, subirão com asas como águias. Quem quer voar hoje aqui? Deus é poderoso, a presença dEle é real. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos e começar a agradecer. Deus, obrigado. Nas crises eu provo a tua fidelidade. Nas crises, em meio aos problemas, eu conheço ao Senhor de forma diferente. Deus, revela os teus propósitos. Eu quero alcançá-los. Agradeça, exalte. Vamos trazer glória para o Senhor em meio às crises. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar, mesmo quando passamos por vales escuros, mesmo quando enfrentamos problemas, sabemos que a tua fidelidade é real. Pai, obrigado pela tua presença, que ninguém pode tirar de nós. Obrigado pela alegria da salvação que nos acompanha em todo tempo. Obrigado, Pai, porque no meio das crises, os teus propósitos não serão frustrados em nossas vidas. Te louvamos, te exaltamos. Tu és Deus de fidelidade e graça, Deus de majestade e poder. Senhor, revela a tua grandeza hoje neste lugar. Que os meus irmãos possam te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre neste lugar adoradores verdadeiros, que não andam por vista, não pelas circunstâncias, que creem, que se confiam e olham para o alto e prosseguem. Pai, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Nós resistiremos. Pai, queremos te exaltar em toda e qualquer circunstância. Recebe o nosso louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Hoje eu quero falar das bênçãos de Deus que vêm embrulhadas em problemas. Por vezes, a bênção de Deus tem cara de problema. É verdade. E eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a entender que o Senhor tem propósitos para você, abençoadores. Eu comecei a mensagem hoje de manhã, só que eu me empolguei. Era para pregar 3 pontos, preguei 5. Hoje eu vou pregar para quem veio à noite os 6 todos. Você vai sair com a mensagem completa. Amém? Glória a Deus. Estende a mão para o alto assim, em sinal de rendição a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Atos 28, versículo 1 a 10. Acompanha comigo o texto da palavra de Deus. Diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco.
Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos o suprimento de que necessitávamos. Quem tem problema, levante as mãos aqui. Muito problema, as duas, mais uma vez, que maravilha. Essa palavra é para você. As bênçãos de Deus muitas vezes chegam para nós embrulhadas em problemas. É isso que acontece com Paulo. Uma série de bênçãos chegam para Paulo após um naufrágio. Porque Paulo naufragou, os sinais de Deus se cumpriram na sua vida. Conforme Marcos 16, e estes sinais seguirão os que crerem. Pegarão em serpentes, e elas não lhes farão dano algum. Porque Paulo naufragou, os habitantes da ilha de Malta conheceram o poder de Jesus. Porque Paulo naufragou, o pai de Públio, chefe da ilha, foi curado. Porque Paulo naufragou, aqueles que estavam doentes naquela ilha receberam a cura divina. Porque Paulo naufragou, os tripulantes do navio conheceram o poder de Deus. Eu não sei se você naufragou em alguma área da vida, mas eu só queria te lembrar que muitas vezes os presentes de Deus para nós, eles vêm embrulhados em problemas. Eu lembro uma bênção que apareceu para mim assim. Eu era recém-casado. Quem é casado aqui? Isso. Casar é uma bênção. Logo no comecinho, eu recebi um presente de fazer uma viagem para Israel. Me convidaram para liderar uma caravana. E eu fui convidado para pregar nos lugares, que eram os pontos, né, de histórias bíblicas. E aí eu fui convidado e pagaram a minha passagem da Sil para liderar a viagem. E quando nós fomos de Curitiba para São Paulo, na hora de embarcar, a Sil tinha o documento ainda do passaporte de solteira, e a passagem foi emitida no nome de casado. Nós tentamos negociar de tudo que foi jeito, mas eles falaram que ela não podia embarcar. Eu fiquei num dilema. A minha esposa disse assim para mim: você é o líder da caravana, você precisa ir. Não se preocupe, eu fico aqui. Eu falei: meu Deus. A agência tinha falado assim: olha, em 1, 2 dias a gente dá um jeito, ela chega lá. E aí, ela falou: pode, deixa eu te dizer, quem é casado aqui, deixa eu te dar uma dica. Nem tudo que a tua mulher diz para você fazer, ela realmente quer que você faça. Presta atenção que é verdade. Ela disse: vai, está tudo bem, eu estou tranquilo. Aí eu entrei no avião, né? Ela disse para mim que eu entrei no avião, ela sentou no banco e começou a chorar. Mas eu estava lá em Israel e pensando quando que a minha mulher vai chegar, como é que vai ser esse negócio, e orando e pedindo: Deus guarda ela, que ela chegue bem. E passou 2 dias, ela chegou. E aí quando eu vi, eu estava preocupado se ela chegar brava, emburrada, como é que ia chegar. E a minha esposa chegou feliz, sorrindo. Eu falei: Deus, obrigado, o Senhor ouviu as minhas orações. E ela disse assim para mim: Vitor, você não vai acreditar, era para eu ter ido depois. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: mas por quê? Ela falou: sabe o que é?
Eu fiquei sentado num voo do lado de um judeu. E na hora que serviram a comida, eu peguei a comida dele. Eles têm uma comida diferente, especial. Ele falou, essa comida não é sua, é minha. E aí começou a me explicar da comida e perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou comemorar a Páscoa. E aí, ele perguntou, mas os cristãos comemoram a Páscoa por quê? E a minha esposa passou a viagem toda explicando quem era Jesus. Ele era o Cordeiro Pascal. E ele foi se interessando. Aquele jovem, sim, foi evangelizado porque a minha esposa foi aparentemente atrasada na viagem. Você está entendendo? Existem bênçãos que vêm nas nossas vidas embrulhadas de problema. Graças a Deus, né, mulher? Você é uma bênção. A próxima vez eu levo a mulher comigo, não deixo para trás. Mas sabe, eu estava ouvindo uma historinha, ela não é crente, não é uma história da Bíblia, nem um testemunho, mas eu acho que ela vale a pena, tem a ver com o que nós estamos aprendendo hoje. Diz que tinha um menininho que queria ter um cavalinho. O sonho dele era ter um cavalo, mas ele era um menino pobre, os pais não tinham condição de comprar o cavalo para ele. E aí um dia, ele está sentado assim na rua e passa uma cavalaria. E o chefe da cavalaria vê o menino e tinha um potrinho assim machucado e fala para o menino, você não quer cuidar do potrinho para mim? Cuidar do cavalinho? E aquele menino ganha um cavalo. O vizinho vê a situação, procura o pai do menino e diz, ei, que sorte! O menino queria tanto cavalo e agora ganhou um cavalinho. O pai do menino diz assim, não sei se é sorte ou azar, só o tempo vai nos contar isso. Passa um determinado tempo, o menino cuida do cavalinho, o cavalinho fica forte, cresce, se desenvolve, e então o cavalo foge, vai embora, desaparece. Aparece o vizinho de novo para dizer, que azar. O menino queria tanto cavalinho, depois que cuida bem, o cavalo foge. E aí o pai do menino disse, se é sorte ou azar, eu não sei, só o tempo vai dizer isso. E aí passa mais um tempo, o cavalo não é que aparece de novo, e agora com um monte de cavalos selvagens. O menino cuida dos cavalos, doma eles, e aparece o vizinho de novo para procurar o pai do menino. Diz, que sorte! Ele queria um cavalo, agora ganhou vários. E aí o pai do menino disse, se é sorte ou azar, eu não sei, só o tempo vai dizer isso. E aí passa um tempo, o menino está andando no cavalo, que ele tinha cuidado, ele cai do cavalo, quebra a perna. O vizinho aparece de novo. Tem vizinho que gosta de importunar, né? E aí chega para o pai do menino e diz, ei, que azar, o cavalo que ele gostava tanto e agora cai, machuca a perna. Passa um tempo, estoura uma guerra na região. Todos os amigos do menino que tinham a mesma idade que ele são convocados para servir na batalha e não volta quase nenhum. O menino estava com a perna quebrada, não pôde ir para a batalha. O vizinho dessa vez fala, eu não vou dizer mais nada. Não sei se é sorte ou azar. Sabe, nós não acreditamos nem em sorte nem em azar. Acreditamos no propósito de Deus. Deixa eu te dizer algo, olha para mim, os propósitos de Deus não falham. Quando os problemas chegarem, procura o propósito e você vai encontrar bênçãos disfarçadas de problema. Quem quer encontrar bênçãos disfarçadas de problema? Eu quero olhar para essa história. E ao meditar nesse texto, nós vamos compreender que o apóstolo Paulo encontrou uma série de bênçãos disfarçadas de problemas. Primeira bênção. O texto começa dizendo assim: uma vez em terra. Eu acho interessante porque a palavra terra aqui, no grego, é diassosso. Na verdade não é terra. Diassosso é salvar, salvação. A melhor tradução para o texto seria uma vez a salvo em terra. Sabe, a terra firme, depois de um naufrágio, depois de horas lutando com as ondas, lutando com o mar, ela se torna uma grande bênção.
Lembro de alguém que compartilhou comigo que ficou dias à deriva. Quando ele chegou na terra, a sensação que tinha, depois de um naufrágio, ou durante um naufrágio, terra firme é uma bênção especial. Sabe, muitas vezes, nós só valorizamos as coisas quando as perdemos. Por favor, não espere lhe tirarem o chão para você começar a agradecer. Ei, os naufrágios, eles ressignificam tanta coisa para nós. Eles ressignificam o tempo de família. Eles significam o café da manhã. Eles ressignificam o ar que respiramos, a saúde que temos, a fé que alcançamos. Ei, em nome de Jesus, seja agradecido. Eu gostei tanto da história que a Thalita Pereira contou aqui semana passada, do senhor velhinho, que acaba respirando por aparelhos, e então chega a conta do hospital, e ele começa a chorar, e os médicos vêm atrás dele, consolar o homem, não, vai dar tudo certo, você vai conseguir pagar. Ele diz, eu não estou chorando, por causa do que eu tenho que pagar, eu estou chorando porque durante 90 anos da minha vida, eu respirei de graça, e agora eu estou entendendo o valor de 2 dias de respiração numa máquina dessas. Ei, você pode agradecer a Deus. Respira fundo assim comigo. Seja agradecido. A Bíblia nos fala tanto sobre gratidão. São tantos os textos na palavra que nos ensinam esse valor. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu gosto do Salmo 103, o versículo 2, quando ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios ou de suas bênçãos. Gosto também de 1 Timóteo capítulo 6, quando ele vai dizer que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quem quer ser abençoado aqui? Presta atenção. Depois da gratidão existe lucro. Tem muita gente que perde de receber favor porque não agradece. Quer ver um exemplo disso? Os 10 leprosos. Quem lembra da história? O que aconteceu com os 10 leprosos? Todos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Um só. Qual que é a diferença deste um para os outros 10? Ele foi apenas o único que foi salvo. Todos foram curados. Ele foi curado e foi salvo. Ei, preste atenção. Depois da gratidão existe bênção. Tem gente ficando só com uma parte. Mas porque não volta para agradecer, perde a bênção maior. Ei, em nome de Jesus. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem trazer bênçãos para a sua casa? No meio dos problemas, agradeça e você vai ver Deus derramando favor sobre os seus. Eu gosto das palavras, as línguas, como elas são usadas para agradecer. Por exemplo, em espanhol, gracias. Graça sobre você. Francês, merci. Misericórdia te alcance. Em português, obrigado. Tenho uma obrigação para contigo. Uma das formas de agradecer é entender que temos uma obrigação para com Deus. Quantos querem bênçãos? Seja agradecido. A primeira bênção que veio no meio do naufrágio foi a terra firme. A segunda bênção, olha que coisa especial. A Bíblia vai dizer, descobrindo que a ilha se chamava Malta. Eu achei interessante porque Malta faz parte da região da Sicília. É um lugar apelidado pelos romanos de Melite. Na verdade, a tradução aqui é mel. Esse é o significado. Olha que coisa tremenda. Um naufrágio fez o apóstolo Paulo parar num lugar chamado Mel. Se você entrar no Google e olhar a Ilha de Malta, é um lugar paradisíaco. Você vai ver praias cristalinas com águas cristalinas, o mar é maravilhoso.
E nesse lugar havia uma iguaria, que era o mel da região, que tinha uma doçura singular. Sabe, por vezes Deus nos faz parar para que possamos enxergar que existe doçura no nosso caminho. Estamos correndo tanto, que deixamos passar tanta coisa bonita. Esses dias minha filha fez uma excursão com a escola, e ela me voltou falando da cidade de Curitiba, de lugares que eu já estou aqui há tanto tempo e nem conheço. Sabe, existe mel escondido no caminho que você faz todos os dias. Existe mel escondido na rotina do teu dia a dia. Existe mel que você deixou de aproveitar nos seus relacionamentos, no abraço dos filhos, na risada das crianças, no beijo da esposa. Existe mel. E às vezes os naufrágios vêm para nos fazer parar. Às vezes Deus nos para a gente enxergar que existe doçura no nosso caminho. Eu lembro quando Deus me parou, 11 dias no hospital. Quando eu saí, eu lembro, nunca o abraço dos meus filhos, fiquei tanto tempo longe, foi tão gostoso. Eu lembro de olhar a natureza, as coisas assim, andando rápido com o carro, eu falava, vai devagar, está rápido demais. O que está acontecendo? Sabe, às vezes a gente anda, lembra daquele filme Clique, que o cara tinha um controle que acelerava? A gente anda no modo acelerado. Está correndo o tempo todo. E às vezes os naufrágios, os aparentes problemas, são Deus fazendo a gente enxergar que mel ficou para trás no caminho. Em nome de Jesus, eu quero passar pelos vales difíceis da vida. Eu quero sim enfrentar os problemas, mas sem perder o sabor agradável que Deus deixou. Existe mel no teu caminho, meu irmão, em nome de Jesus, seja agradecido. Quantos querem encontrar bênçãos no meio dos problemas? Aleluia. Terceira bênção que Paulo encontra, a gentileza dos bárbaros. Versículo 2, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estavam chovendo e fazia frio. Eu acho interessante, quem tem a versão NVI, ele fala habitantes da ilha. Mas quem gosta da versão mais antiga, a Ferreira de Almeida, a tradução ali é bárbaros. Os bárbaros nos trataram com extrema bondade. Ainda que a palavra bárbaro, no contexto do Império Romano, signifique todo aquele que não falava a língua grega, falava outra língua. Ainda assim eram estrangeiros. Eram um povo que podia ser hostil. E Paulo está reconhecendo que os bárbaros os trataram com gentileza. Sabe, por vezes, nos momentos de vulnerabilidade, nós vamos ser cuidados, abençoados por aqueles que não esperávamos. Por vezes, para quebrar o nosso orgulho, Deus usa bárbaros para mostrar gentileza para nós. É assim que funciona. Eu gosto da história de Jesus quando ele conta a parábola do bom samaritano. Na verdade, essa história é um tiro certo no orgulho de todo bom judeu. Ser cuidado por um samaritano. Receber gentileza de um gentio. Eu não sei se você sabe a origem da palavra gentil, mas ela na verdade significa gentalha. Esse é o sentido. Lembra do Chaves? Não me misturo com esta gentalha. É mais ou menos essa a ideia. E aí, às vezes, a gente acha que quem é irmão, não, teu irmão, na verdade, é aquele que cuida de você, é o bárbaro. O que você não espera. É esse que vai te estender a mão. Por vezes, Deus revela a sua face para nós, usando quem a gente não espera. Eu gosto da história de Elias. Está fugindo de Acabe. Quem Deus vai usar para cuidar dele? Uma viúva pobre. Deixa eu te dizer algo. A bênção de Deus vai chegar na sua vida, no meio da situação difícil. E ela vai vir com uma aparência de um bárbaro que você não espera. Ou de uma viúva, ou de uma criança.
Quem é legendário aqui? Faz a U, deixa eu ver se tem legendário. Oh, mais uma vez, dá para ser mais bonito. Ixi, está piorado. Quem é legendário vai entender o que eu estou falando. Quando eu vi o meu grupo, tinha um monte de velhinho no meu grupo. E eu fiquei pensando assim, eu vou ter que ajudar os velhinhos. Mas Deus teve que quebrar o meu orgulho. Teve um determinado momento que eu estava subindo numa montanha e as minhas pernas pararam. Não tinha jeito. E aí, sabe quem me ajudou a chegar lá? Foram os velhinhos. Tinha gente que tinha o dobro da minha idade me empurrando. Eu falei, que vergonha, Deus. Como Deus tratou meu orgulho. Às vezes a gente acha que não precisa de ajuda. E aí Deus usa uma criança, uma viúva, um velhinho, para nos ajudar. Eu estava saindo da igreja há algumas semanas. Encontrei um senhor, ele veio contar um testemunho lindo. No Ministério Infantil, eles tinham desafiado as crianças a orarem pelos adultos. E a minha filha foi cumprir a ordem, a Nina. E ela encontrou o senhor sentado ali nas escadas. E ele estava ali parado. E ela veio, tem a foto. Pena que eu não achei essa foto, queria pôr no telão. Ela estende a mãozinha assim, ela tinha uns 5 anos. 4, 5 anos. Estende a mão assim sobre a cabeça daquele senhor. Fala assim para ele. Deus está cuidando de você, vai ficar tudo bem. Só isso. Foi a oração da Nina. Ele falou, será que Deus vai usar essa criança? E ele veio me contar, a gente tirou uma outra foto, ele com a Nina. Porque no dia seguinte, aquele homem estava angustiado porque ele tinha dívidas. Ele não conseguiu pagar algumas contas e aí atrasou o pagamento do apartamento que ele tinha financiado. E agora ele ia perder o imóvel. E então, no dia seguinte, um amigo veio procurar ele e a sua esposa e disse para ela, você é orgulhoso, você aqui, falou para ela, escreve no guardanapo quanto vocês precisam para resolver o problema. Ela escreveu. Ele disse, pastor, no dia seguinte as minhas contas estavam quitadas. Você pode aplaudir ao Senhor. É Deus que nos sustenta. E por vezes, a gentileza vai vir pelo vizinho que você não gosta. Pelo irmão que às vezes, ou pelo pastor que você não gosta de ouvir. Deus usa a gentileza dos bárbaros. Quarto, bênção. Que tem cara de problema. A picada da víbora. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Olha que interessante. Paulo estava debilitado já. Tinha vencido um naufrágio. E apesar disso, agora estava trabalhando, juntando gravetos para aquecer os sobreviventes. E ele está ali naquele trabalho, e é nesse contexto que veio uma serpente e agarra na sua mão. Eu costumo dizer que problema vem acompanhado. Nada é tão ruim que não possa ficar pior na vida, não é verdade? A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E é verdade. Paulo agora está com a víbora ali agarrada. E sabe o que me chama a atenção? O que ele faz? Ele simplesmente chacoalha a mão. E eu fiquei perguntando por quê? Por que a picada da víbora representa uma bênção nessa história? Por que Paulo reagiu dessa maneira? Em primeiro lugar, ela é uma bênção porque através da picada da víbora, ele teve a oportunidade de demonstrar a sua fé. Mas que fé? Eu fiquei analisando, por que ele não se desesperou? Qualquer um de nós se desesperaria. Se você observar, antes de começar a viagem, em Jerusalém, Jesus aparece para Paulo quando ele está preso. E o que ele diz para Paulo? Importa que assim como você pregou aqui em Jerusalém, você faça em Roma.
Se Jesus tinha dito, ele ia chegar lá. Mas eu creio que ele lembrava das promessas, das palavras de Jesus. E estes sinais seguirão os que creem. Pegarão as serpentes, e elas não lhes farão dano algum. Ei, preste atenção em nome de Jesus. Às vezes vão vir as picadas. Quando estamos passando por problemas, palavras, acusações, serpente, ela vai aparecer no meio do caminho. Deixa eu te dizer, levanta a mão aqui. Isso, como que você tem que lidar com isso? Chacoalha assim. Chacoalha. Segue adiante. Por quê? Se apegue à palavra revelada de Deus para você. Se Ele disse que você vai para Roma, você vai chegar lá. É assim. A picada da víbora, além disso tudo, foi uma porta aberta para a pregação do Evangelho naquele lugar. Aquele povo está olhando o que ia acontecer. Eles começam a dizer, esse homem é amaldiçoado. Ele deve ser um assassino, alguém muito mau, porque depois de sobreviver um naufrágio, agora uma víbora vem e ainda o pica. Nossa, Deus, a justiça está tentando matar. E agora eles estão olhando, observando se o homem ia estribuchar, cair no chão, inchar, o que ia acontecer. Mas nada acontece. E então o coração deles se abre para a pregação do Evangelho. Preste atenção no que eu vou te dizer. A maneira como lidamos com os problemas, com as serpentes no meio do caminho, vão fazer as pessoas acreditarem na nossa mensagem. Ei, os teus filhos vão se converter em nome de Jesus. A tua família vai se converter. Os teus colegas de trabalho, sim, eles vão ver que você passa pelos vales escuros da vida sem pestanejar, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Eu nunca me esqueço de uma irmã que veio na igreja porque a faxineira que trabalhava na sua casa chegava cantando. O marido dela era alcoólatra, ela tinha uma situação financeira complicada, uma vida enrolada, mas ela chegava feliz para trabalhar. E aquela mulher pergunta, o que você tem que eu não tenho? E ela disse, é Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos chacoalhar as mãos e as pessoas vão ver a glória de Deus. Ei! Eu vou passar pelos vales da vida cantando, experimentando o mel, agradecendo. Quantos querem louvar a Deus em nome de Jesus? Quinta bênção que Paulo encontra. A doença do pai de Públio. Pastor, como que isso é bênção? A doença de alguém. Porque o pai do Públio está com febre, disenteria. Deus usa até dor de barriga. Bom, não vou contar a minha história aqui de como eu vim. Não vou falar mesmo. Às vezes eu me empolgo. Tem coisas que vem na mente, não devo compartilhar. E não sei porque eu estou falando de tudo isso agora. Deus, deixa para lá. História de dor de barriga quando em casa. Mas o que acontece? Paulo vai ficar na casa, hospedado do chefe da ilha. O pai dele está doente. E por que o pai dele está doente? Paulo vai lá, estende as mãos, ora pelo homem, e ele é curado. E porque aquele homem é curado, agora as outras pessoas da ilha chegam, as pessoas que estão enfermas, porque houve a notícia, já ficaram sabendo da cobra e agora da cura do chefe, do pai do chefe. E aí eles começam a chamar as pessoas, e Paulo começa a orar por elas, e Deus começa a curar os doentes na ilha de Malta. Ei, por vezes, as bênçãos chegam até em forma de doença. Pastor, você não sabe. Talvez você esteja no hospital e está falando, pastor, como assim? Como é que eu posso agradecer quando eu estou doente, enfermo? Eu sei que é estar doente. Eu sei o que é ter alguém doente em casa. Durante 2 anos, eu orei pela minha mãe, sem pestanejar, todos os dias, para que ela fosse curada. Vocês sabem a história. Uma doença agressiva.
Mas eu fico pensando hoje, Deus levou minha mãe, a tomou para si. Ela está melhor que todos nós aqui. Mas durante 2 anos, ininterruptamente, eu não falei uma devocional. Durante 2 anos, o movimento de oração se instalou e pessoas que não oravam começaram a orar todos os dias. Durante 2 anos, porque minha mãe estava doente, pessoas encontraram Jesus. Esses dias eu estava andando na rua e o cara de moto passou e falou: pastor, eu encontrei Jesus na live de oração, glória a Deus. Ele só passou assim. Porque minha mãe estava doente, eu orei por tantas pessoas que foram curadas. Gente que o tumor apareceu da mão no meio da live, que foi curada de glaucoma. Eu que não acreditava tanto, comecei a acreditar mais que Deus cura. Esses dias veio aqui na campanha um senhor que não dormia há 2 anos. Eu falei para ele do Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Orei por ele. Semana seguinte, ele volta com a esposa e com a família toda. Pastor, comecei a dormi a semana toda. Uma irmã que está aqui na minha frente, dá uma cena aqui, querido. Estava do lado, já juntou a família, ela tinha um problema na perna, tomava remédios fortíssimos. Eu quero a minha bênção também, pastor. Deus vai me curar. Nós oramos, né, minha irmã? Parou de tomar remédio, fez até faxina em casa. Deus é bom. Eu não sei qual tipo de problema você tem passado. Mas se você olhar com atenção, você vai encontrar bênçãos do Senhor. A última bênção, que tem cara de problema. Como a história termina? A prisão de Paulo. Ele consegue sair da ilha. E ele chega em Roma. E se você ler o final do texto, capítulo 28, versículo 16, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. A última bênção com cara de problema nessa história é a prisão de Paulo. O texto está falando de uma prisão domiciliar. E era permitido ficar numa casa alugada, mas sob a custódia de um soldado. Os soldados faziam turnos de 6 em 6 horas, ficavam algemados com ele. Mas pastor, como a prisão de Paulo é uma benção? Pensa comigo. Porque Paulo estava preso, ele teve tempo para escrever. Na prisão ele escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Hoje você tem acesso a princípios maravilhosos, porque Paulo foi preso. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer: não fiquem tristes por causa das minhas algemas, pois elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe o que me chama a atenção? A palavra progresso é um termo militar. Representava, pode chegar o pessoal do louvor, representava o avanço do exército no território do inimigo. Tinha alguém que ficava com um tambor dizendo: avançar, avançar, avançar. O apóstolo Paulo estava preso, mas ainda era capaz de ouvir Deus falando: avançar, avançar, avançar. Enquanto ele estava na cadeia, ele pregou para os soldados romanos. Enquanto ele estava na cadeia, ele pregou para as mais altas autoridades do império. Enquanto ele estava na cadeia, o seu testemunho serviu, segundo ele próprio, para inspirar os irmãos da igreja a continuarem pregando, a continuarem ministrando. Que prisão abençoada é essa? Ele termina o capítulo 1 de Filipenses agradecendo a Deus pelas orações dos irmãos e pela provisão do Espírito. A palavra provisão significa coral.
No original, por que coral? Quando tinham as festas antigas, quando tinha um coral era algo muito caro, se pagava um alto valor. Sabe o que ele está falando? Ele usa esse termo para falar da provisão do Espírito, porque ela é sempre generosa. Quando passamos por problemas, podemos ouvir de forma especial Deus dizendo: avançar, avançar, avançar. Talvez a tua luta sirva como nunca para o progresso do Evangelho. As nossas dores, quando são levadas ao altar, se transformam em vida, em renovo. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque Ele sofreu, nós recebemos vida. Porque Ele morreu, nós recebemos graça. Porque Ele enfrentou e destruiu a morte, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. A provisão generosa de Deus chegou para nós. Eu não sei que tipo de problema bateu a sua porta, mas se você tirar o embrulho, você vai encontrar a bênção de Deus declarada para você. Pare de reclamar e comece a agradecer. Pare de esbravejar e se dobre na presença. Pare de perguntar por quê, mas diga a Deus para quê. E então você vai ouvir Ele te dizendo: eu quero te levar a lugares que você não imagina. Eu quero fazer coisas que você não entende. Enfrenta a dor, enfrenta o problema, e você vai encontrar a glória de Deus manifesta. O apóstolo Paulo encontrou provisão generosa. Hoje pessoas vão encontrar a mesma graça neste lugar. Hoje eu quero orar por você. Eu quero clamar junto com você. E eu creio, Deus vai levantar uma igreja forte nesta cidade, que passa pelas dores e pelos vales escuros, celebrando, agradecendo. Sim, porque encontrou mel no caminho, graça de Deus, força do Espírito. Quantos têm problemas aqui? Levantem as mãos. Hoje eu quero orar por você. Se você quer pedir ajuda de Deus para exaltá-lo neste tempo, onde você está, fica de pé. Nós vamos orar agora e Deus vai derramar poder deste lugar. Ele é Deus de graça, Deus de majestade. Feche seus olhos assim, levante suas mãos. Isso. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Às vezes não somos capazes de enxergar corretamente, mas eu quero pedir que hoje o Senhor amplie a visão dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a passar pelas crises, a enfrentar os problemas, crendo que existe propósito, crendo que existem bênçãos que não somos capazes de entender. Pai, que os meus irmãos sejam gratos pela terra firme. Pai, que essa semana possamos agradecer pelo gosto do café, pelo abraço do filho, pelo casamento, pelo trabalho que temos, pela saúde que o Senhor nos deu. Pai, nos torna agradecidos. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que possamos parar e encontrar sabor na vida, que não desperdicemos correndo atrás de coisas que não valem nada. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Eu quero clamar em nome de Jesus, que os meus irmãos possam pregar o Evangelho, testemunhar enquanto sofrem, e que os seus possam se render a Jesus Cristo. Que o Senhor abra uma porta nesta terra como nunca, possamos ver o Teu poder. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que Paulo encontrou provisão generosa do Espírito, que hoje neste lugar os meus irmãos encontrem esta graça. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os torne, sim, Deus, ainda mais fortes, que eles possam passar pelos vales, cantando, exaltando, engrandecendo ao Senhor. Fortalece o cansado, Pai, hoje. Fortalece o que não tem vigor. Que eles vejam a Tua glória. Que o Senhor seja exaltado através do nosso testemunho. Nós queremos avançar. Nós queremos avançar. Se o subsídio são as nossas dores, Pai, recebe-as. As entregamos no Teu altar.
seja engrandecido através do nosso sofrimento. Te bendizemos em todas as situações. Louvado seja o teu nome, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Antes da ceia, eu quero fazer mais um convite. Eu quero que você comece a orar, porque pessoas vão nascer de novo agora neste lugar. Vão receber vida nova, provisão do Espírito, graça de Deus. Por vezes, as bênçãos de Deus vêm com cara de problema. O maior exemplo disso é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é uma máquina de tortura. Por que ela se transformou no símbolo da nossa esperança? Pessoas carregam uma cruz vazia no peito. Você vai ver nas catedrais uma cruz. Por quê? Porque o nosso Deus provou a nossa dor. Ele se fez homem. Ele não disse para nós seguirmos um caminho que Ele não experimentou. Deus se esvaziou da sua glória e coube na forma de gente. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer a morte de cruz. Mas Ele passou pela via dolorosa. Sim, para que no meio dos problemas pudéssemos encontrar a maior bênção de todas. A comunhão que estava interrompida com o Pai, na cruz do Calvário, é devolvida para nós. Porque o justo se tornou injusto por nós. Porque Cristo levou os nossos pecados, as nossas dores na cruz do Calvário. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, creem no sacrifício de Jesus, agora passam a ter acesso à comunhão com Deus. Ei, você está separado de Deus, por isso você não consegue ouvi-lo, entendê-lo, entender a Bíblia muitas vezes, os propósitos de Deus para você. Mas, se hoje você pedir ajuda de Deus, no meio do problema que pode ser a cruz para muitos, você vai encontrar o maior presente, a maior bênção de todas. Jesus venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. A tumba está vazia. Ele vive, Ele é Senhor e não há quem possa como Ele. Eu não vim te apresentar uma filosofia de vida, uma ideia que eu concebi. Não, eu vim te apresentar o Filho de Deus, uma pessoa. Ele me encontrou um dia, me tirou da morte, me deu significado para a minha vida. Ele mudou a minha história. Hoje Ele está neste lugar. Se você estender as mãos, Ele vai te tomar pelo braço, vai te colocar sobre uma nova condição. Você não precisa viver sozinho. A presença de Deus, o Espírito de Deus pode morar em você. Você não precisa andar por conta. Você pode ter um maravilhoso conselheiro. O Espírito de Deus pode guiar os seus passos. Não saia daqui hoje sem tomar essa decisão. Se você não conhece Jesus dessa maneira, por favor, olhe para mim. A sua vida jamais será a mesma. Ele veio atrás de você, no meio do teu vale de dores. Ele está te dizendo: não passe sozinho, eu quero ser a sua força. Não passe sozinho, eu te amo. Eu estendi os braços para você. Se hoje você quer dizer sim para Jesus, se hoje você quer encontrá-lo, quer ter comunhão com Deus, quer se arrepender dos seus pecados, aonde você está, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Aleluia, aleluia. Tem tanta gente. Eu quero pedir para você, sai do teu lugar. Eu quero orar agora. Vai acontecer um milagre aqui. Deus vai te visitar agora. Vem, vem, vem. Pede licença e venha, 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 venha lá de trás. Você que levantou a mão, vem com a esposa, vem com o amigo, vem com a família, vem com todo mundo. Desce da galeria. Quero que você comece a aplaudir as pessoas que estão vindo. Aleluia, 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 aleluia. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando hoje aqui. Vem agora. O tempo novo chegou. Deus está te chamando. Venha, venha agora, venha agora. Venha agora, em nome de Jesus. Venha. Se algo te prende, eu repreendo agora em nome de Jesus. Você é livre, venha. Desperdice essa graça.
O Evangelho, a boa notícia, podemos ter comunhão com o Pai. Venha agora, desça da galeria, lá de trás, não importa onde, aqui no meio, pede licença, vem pra cá. Hoje a sua vida vai mudar. Hoje Deus vai se revelar a você. Hoje Deus começa uma nova história. Venha agora. Tem mais gente lá na galeria. Isso, desça. Aleluia. Venha. Aleluia. Quero pedir que os irmãos da igreja venham aqui, os líderes de célula, pastores, diáconos, venham aqui abraçar esses irmãos. Venha. Nós vamos orar agora. É uma oração simples, mas se você tiver fé, você vai encontrar Deus hoje nesse lugar. Amém? Nós vamos orar, se arrependendo dos pecados, convidando Jesus para ser Senhor da vida. Feche seus olhos, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas eu me arrependo. Senhor Jesus, eu quero a tua presença, eu quero a tua condução, eu quero o teu senhorio na minha vida. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe todos os dias da minha vida. Eu quero nascer de novo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deixa eu orar, Pai, e agora sela com teu Espírito a vida dos meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, que agora, neste instante, mediante a confissão de fé em Cristo, que eles recebam o Espírito Santo de Deus, que eles sintam agora a tua presença os envolvendo, que eles sintam a tua paz, a tua alegria, a tua graça, o teu favor sendo derramado neste lugar. Faz o que o homem não pode fazer, regenera, que eles recebam agora nova vida nesta vida, que o Senhor lhes conceda essa graça. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vocês podem dar uma olhadinha para trás, olha a família na fé que vocês receberam agora. Aleluia. Você vai receber um convite. Nós queremos te ajudar na caminhada de fé. Mas enquanto os pastores eles estão atendendo os que estão aceitando a Jesus, quero convidar a igreja a participar da ceia do Senhor. Quem aqui foi salvo pelo poder que há no nome de Jesus, levante as mãos. Hoje nós celebramos a vitória de Jesus. Ele pediu que fizéssemos isso em memória dele, que lembrássemos do seu sacrifício, e que esse fosse um tempo de autoexame para cada um de nós. Quando olhamos para a cruz e lembramos de Jesus, aquilo que parecia problema para os seus discípulos, que tinham perdido a esperança no caminho de Emaús, se revela a sua maior vitória. Hoje eu quero te desafiar a agradecer a Deus pelo seu sacrifício, como Jesus ensinou, olhar para dentro, fazer uma análise, pedir para Deus mostrar se temos honrado o seu sacrifício com as nossas vidas. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, pergunte a Deus: Senhor, eu tenho honrado o seu sacrifício? Senhor, tem algo na minha vida que eu preciso arrumar, corrigir? Senhor, o Senhor fez tanto por mim. Me ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Queremos te honrar com as nossas vidas.
pão representa o corpo de Jesus. Foi maltratado por nós para que tivéssemos vida. Quando comemos o pão, agradecemos a Deus pelo Cordeiro, pela vitória dele na cruz. Agora nós vamos ouvir uma oração. Enquanto os nossos irmãos clamam ao Senhor, nós vamos agradecer a Deus pelo pão da vida, o nosso alimento que nos sustenta a cada dia. Enquanto o Vacir ora agora, agradecendo o pão, celebre, engrandeça o nome de Jesus. Senhor, nós estamos reunidos como teu povo para celebrar, Pai, aquilo que nos traz esperança. Sabemos que teu corpo foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. E hoje nós estamos aqui para trazer à memória o sacrifício de Cristo, que nos dá vida abundante nessa terra e nos dá direito de vida eterna, que nos livrou da lei, da morte e do pecado. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Comamos do pão celebrando a Jesus pelo seu sacrifício. A Bíblia diz que este é o cálice da nova aliança. Aliança que temos com o Cordeiro, com Deus, aliança de sangue. Rega bem alto assim o cálice. Sabe quando brindamos, celebramos? Celebre ao Cordeiro, exalte ao Cordeiro, agradeça, o adore. Custou um alto preço. Ele merece o nosso louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. A irmã Roberta vai orar para nós, agradecendo o sangue de Jesus. Bendito seja o teu nome, Santo Deus, que com tanto amor morreu na cruz por nós. Hoje teu povo aqui reunido, Senhor, celebra a vitória que temos. Senhor, louvado seja o teu nome. Sonda os nossos corações e receba como um aroma suave a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso amor ao Senhor. Bendito Deus, toda a honra seja dada a Ti, o Senhor que sonda, conhece o profundo do nosso ser, tem domínio sobre todas as coisas. E no Teu amor, Pai, o Teu olhar nos amou, a Tua presença nos restaurou e hoje podemos, Senhor, juntos celebrar a vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, pela morte que nos trouxe vida. Obrigado pela esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mudado a nossa história com o Teu Evangelho. Te louvamos, celebramos e Te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Tomemos o cálice celebrando a Jesus. Aleluia. Declare isso. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos os tronos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome
maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quem foi abençoado hoje aqui? Amém. Não reclama na volta para casa. Quem vai sair daqui agradecendo a Deus? Vamos agradecer ao Pai. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pelo privilégio que temos de participar da ceia. Fomos encontrados, achados, remidos, salvos. Que privilégio fazer parte deste memorial junto com os meus irmãos. Muito obrigado. Pai, que a palavra que ouvimos hoje, ela frutifique em nossas vidas. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Uma semana linda, abençoada para você.